Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje questãozinha do Enem envolvendo soluções e a ideia, o princípio de titulação. Então, já sabe, é química, vem comigo depois da vinheta. Então, bora lá, pessoal. Essa questão fala assim, ó. O vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho, que, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético, que é o ácido etanóico, de 4% volume-volume. Uma empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostra de vinagre estão de acordo com a legislação. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa de hidróxido de cálcio de 0,1 mol por litro e um indicador que faz com que a solução fique cor-de-rosa se estiver básica e incolor se estiver neutra ou ácido. Considere a densidade do ácido acético igual a 1,10 gramas por centímetro cúbico, a massa molar do ácido acético igual a 60 gramas por mol e a massa molar do hidróxido de cálcio igual a 74 gramas por mol. Qual é o valor mais próximo para o volume de solução de hidróxido de cálcio em ml que deve estar contido na ampola do kit para garantir a determinação da regularidade da amostra testada. Então, o exercício, pessoal, a gente tem aqui, vamos identificar, vamos deixar registrado qual é o objetivo do exercício. O objetivo nosso aqui é o seguinte: ter uma ampola. Então eu quero saber nessa ampola qual é o volume de hidróxido de cálcio que tem que ter nessa ampola, para que ao reagir com o ácido acético nesse teste, garanta que a concentração do ácido acético, que eu vou chamar de AA, seja de 4%. Então esse é o nosso objetivo. Eu vou retirar uma alíquota de 1 ml do ácido acético, que eu espero que ele esteja na concentração de 4%, e vou fazer um teste. Vou adicionar um volume de hidróxido de cálcio, que eu ainda não sei, nessa solução de ácido acético, e essa solução ela tem um indicador, o nosso hidróxido de cálcio ali, a gente vai levar junto para fazer o teste um indicador. Esse indicador, pessoal, ele tem a seguinte característica. Esse indicador, ele nos diz o seguinte: se o meio estiver neutro ou ácido, ele fica incolor. Mas se o meio estiver básico, ele fica rosa. Isso aqui é fenolftaleína, A fenolftaleína que tem essa característica de em meios neutros ou ácidos ficar incolor e em meio básico ficar rosa. Então, a questão está resumida da seguinte forma: eu vou retirar 1 ml de um ácido acético, vou adicionar um indicador. Então, o indicador nesse ácido acético ele fica neutro, ele vai ficar, incolor. E aí, quando eu adicionar a minha base, vai acontecer uma reação até haver a mudança de coloração. Pessoal, esse exercício está camuflando, a ideia da titulação. A ideia da titulação é muito presente nas provas, porque é algo que é relativamente difícil para os estudantes, tem uma certa barreira para poder compreender ela. Então, antes de eu dar sequência na resolução desse exercício, eu quero mostrar para vocês só para trocar uma ideia, te relembrar aí, ou quem sabe te ensinar, caso você não saiba, o que representa a ideia da titulação. A titulação, pessoal, é uma técnica para determinar a concentração de uma espécie desconhecida. Então a gente adiciona aqui no nosso Erlenmeyer uma espécie que a gente quer descobrir a sua concentração. A gente conhece o volume dela, então o volume é ok, porque a gente adiciona esse volume, no caso aqui 250 ml qualquer, não está vinculado com o exemplo anterior, é só um exemplo genérico. Então aqui é o nosso chamado titulado, que nesse caso seria o ácido acético, que eu quero garantir, eu quero descobrir a concentração dele. Tem alguns detalhes, eu vou acertar já já, mas vamos acompanhar a ideia primeiro. Então eu quero descobrir a concentração do meu ácido acético. E aqui em cima, na nossa bureta, a gente tem o titulante.
Titulante é a espécie conhecida. Nós temos a concentração dele, conhecemos. Então você vai encher a bureta com o titulante. Aqui embaixo no LEMAI, junto com o titulado, você vai adicionar o indicador. E como que é feito esse teste? Você vai ter uma torneirinha, você abre ela e aí vai começar a gotejar a solução, né, do titulante, que no nosso caso seria o hidróxido de sódio. Então, à medida que vai gotejando o hidróxido de sódio, vai acontecendo uma reação de neutralização. O hidróxido de cálcio, vai consumindo o seu ácido acético, né? Uma reação de um ácido com uma base vai formar sal e água. Então, à medida que vai gotejando, a gente vai consumindo o ácido acético. E o indicador, por enquanto, fica incolor, porque o meio está ácido. Vai chegar um momento que você vai adicionar uma quantidade exata de todo hidróxido de cálcio que consumiu todo o seu ácido acético. Nesse momento, a gente chama de ponto de equivalência, porque está igual. Você consumiu todo o seu ácido usando a quantidade de base. A primeira gota, a primeira fração de gota que acontecer, o ponto de viragem também, essa primeira fração de gota que acontecer, o meio fica básico. Então, esse excesso de gota que você adicionou, ele faz o indicador mudar de coloração, dizendo que terminou a titulação. Todo o seu ácido, toda a sua espécie foi consumida. E aí, você consegue ver, por exemplo, na bureta, que o seu volume desceu. Então, você passa a ter o volume de hidróxido de cálcio utilizado. Então você já tinha a concentração dele, porque é uma solução que você faz no laboratório. Você descobriu o volume. Você sabe que concentração é número de mol sobre volume. Se você sabe qual é a concentração da solução, se você sabe qual é o volume, você tem o número de mols. E aí, com a estequiometria da reação, você consegue fazer umas continhas e achar a concentração da espécie, que era uma incógnita. Então eu vou resolver esse exercício de uma maneira talvez mais longa, mas eu vou resolver nesse caminho, vou desenrolar o raciocínio com você. Depois eu posso gravar fazendo de uma forma mais rápida, né, bem mais curta, usando uma equação e chegar a um resultado. Mas por enquanto, né, a ideia aqui minha é tentar passar o máximo de conhecimento para você, então eu vou seguir nesse caminho. Qual é a questão, então? Traduzindo essa titulação para o nosso exercício. Nós vamos ter o ácido acético, a gente quer garantir que a concentração dele, a gente quer ter certeza que a concentração dele é de 4%. As alíquotas tiradas de ácido acético vão ser sempre de 1 ml. Aí o ponto, né, aqui é para o ácido acético. O ponto é, para o hidróxido de cálcio, eu até sei a concentração dele. A questão é, qual é o volume que eu preciso para poder chegar nesse ponto? Entenderam? Então, qual é essa ampola? Quanto de hidróxido de cálcio eu tenho que ter para quando eu colocar nesse 1 ml de ácido acético, eu ter essa mudança de cor e garantir que está em 4%? É isso que a gente vai descobrir. Porque uma vez que eu determinar o volume de hidróxido de cálcio, se eu adicionar esse volume de hidróxido de cálcio e não houver a viragem, significa que eu tenho mais ácido acético ou menos ácido acético do que 4%. Então o vinagre não é de interesse, ele está fora da legislação. Então, para poder fazer isso, a gente precisa saber da estequiometria, a gente precisa conhecer a reação. A nossa reação é a seguinte: eu tenho o ácido acético reagindo com o hidróxido de cálcio. O que eu estou observando? O ácido acético só tem um hidrogênio ionizável, o hidróxido de cálcio tem 2. Então, para neutralizar totalmente o hidróxido de cálcio, eu preciso de 2 ácidos acéticos. Eu vou formar, então, o acetato de cálcio mais 2 águas. Então, pessoal, o que a gente sabe, né? Eu sei que a relação estequiométrica entre essas espécies são de 2 mols de ácido acético para 1 mol de hidróxido de cálcio. Se eu descobrir o número de mols que eu tenho no ácido acético,
em 1 ml de vinagre, eu consigo saber o número de mols de hidróxido de cálcio que deve ter na ampola. A ampola tem que ter qual volume para que eu tenha esse número de mols para garantir a neutralização total. Então o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir primeiro quantos mols eu tenho de ácido acético nesse 1 ml que eu vou pegar. Então é o que eu vou fazer aqui. Vamos calcular então essa primeira parte. Então, beleza. Eu quero saber aqui quanto temos de ácido acético em 4%. Então, eu preciso descobrir a quantidade de ácido acético. É uma solução, né? 4% volume. O que isso significa? Que temos 4 ml de ácido acético em 100 ml de solução. Se eu vou pegar 1 ml da solução de vinagre, quantos ml eu vou ter de ácido acético? 0,04 ml, que são realmente de vinagre, é o seu soluto. Ele me deu a densidade é massa sobre volume, e essa densidade ela é, né, fornecida de 1,1. Então a gente vem aqui, deixa eu apagar. A minha densidade é de 1,1 grama por centímetro cúbico, massa, e o volume que eu tinha de 0,04 ml. Então, a massa de ácido acético é de 0,044 gramas de ácido acético. Bom, agora eu tenho a massa. Eu consigo achar o número de mols dessa espécie. Então, eu tenho aqui que o número de mols do ácido acético é a massa sobre a massa molar. A massa de ácido acético que a gente obteve foi de 0,044 gramas, dividido pela sua massa molar, que é de 60 gramas por mol. Quando você fizer isso, você vai achar 0,00073 mols de ácido acético, que é, né, 7,33 vezes 10 a menos 4 mol aí. Beleza, pessoal? Então, agora eu consigo saber, né, num segundo passo, qual é a quantidade de mols de hidróxido de sódio, de cálcio. Se esse é o número de mols de ácido acético, quanto eu preciso ter de hidróxido de cálcio para reagir com esse ácido acético? É o que eu vou calcular aqui. Ó. Quanto quanto de hidróxido de cálcio é necessário. Bom, da nossa estequiometria, a gente já viu que 2 mols de ácido acético para 1 mol de hidróxido de cálcio. Se eu tenho 7,33 vezes 10 a menos 4 mols de ácido acético, quanto de hidróxido de cálcio que eu preciso? X. O meu X vai ser igual a 3, aproximadamente, aí, né, que ele pediu mesmo, 3,7 vezes 10 a menos 4 mol de hidróxido de cálcio. Se eu tenho o número de mols, se eu tenho a concentração, eu sei que concentração é número de mols sobre volume. Qual é a concentração do hidróxido de cálcio? 0,1 mol por litro. Quantos mols tem que ter, né, para a gente poder ter a nossa reação? 3,7 vezes 10 a menos 4
mol. Para isso, qual é o volume que eu vou ter que ter para poder obter esse número de mols? O meu volume ele é igual a 3,7 vezes 10 a menos 3 litros. Isso dá 3,7 ml de hidróxido de cálcio. Ou seja, pessoal, agora a gente consegue fechar o exercício bem. Qual é a ideia final do exercício? Ele tem para a gente o seguinte, ele quer fazer testes de vinagre. Então ele vai passar coletando nas empresas, nas indústrias aí, 1 ml de vinagre. E ele quer fazer um teste rápido. Nesse teste rápido, ele quer usar a titulação ácido-base para que ele veja. Ele quer fazer a seguinte reação. Pega 1 ml de ácido acético, o vinagre, coloca um indicador e vou virar, vou verter ali o hidróxido de cálcio para garantir a minha reação. Se o ácido acético realmente tiver 4% volume, quanto de hidróxido de cálcio deve ter na minha ampola? Tem que já levar a ampolinha pronta, já coloco e vejo a reação. Então a gente calculou, a gente viu a quantidade de ácido acético que tem em 1 ml na concentração de 4%. A gente foi lá e achamos isso. Levamos em conta a estequiometria e descobrimos que para consumir todo o vinagre, todo o ácido acético em 1 ml de vinagre, eu preciso ter 3,7 ml de hidróxido de cálcio. Por quê? 3 ml de hidróxido de cálcio na concentração de 0,1 mol por litro vai garantir para mim um número de mols de 3,7 vezes 10 a menos 4, que é o suficiente para reagir com todo o ácido acético. Então eu vou ter 1 ml de ácido acético, teoricamente com 4% de... 1 ml de vinagre, teoricamente com 4% de ácido acético. Quando eu trouxer a minha ampola, adicionar o indicador no ácido acético e essa ampola com 3,7 ml reagir totalmente com o meu 1 ml de ácido acético, a coloração vai ficar rosa. Então realmente tem 4%. Se a concentração não for de 4%, se ela estiver errada, eu vou ter a viragem antes de adicionar os 3,7 ml, ou então eu vou adicionar 3,7 ml e não vai acontecer a viragem, sinal que tem mais ácido nesse caso final aí. Então era isso que o exercício queria. A gente fez toda a conta para garantir que com uma ampola de 3,7 ml de hidróxido de cálcio eu consigo neutralizar todo o ácido acético presente em 1 ml de vinagre. Pessoal, ficou um pouquinho longo, mas eu tentei fazer bem detalhado, te mostrar qual é a ideia da titulação para você compreender o processo. Soluções e titulação é um tema aí que aparece bastante na prova do Enem. Então, tentei fazer isso aqui bem devagarzinho, bem em detalhes, para ver se você que gosta ou que tem dificuldade de língua consegue acompanhar numa boa. Beleza, pessoal? No meu Instagram eu faço um trabalho paralelo bem legal, que é divulgar resumos e mapas mentais. Então, eu vou colocar o endereço do meu Instagram aqui. Vou ver aonde fica melhor quando eu for editar o vídeo. Vai aparecer para você aqui o linkzinho, o Instagram meu. Se você achar interessante, tiver interesse, vai lá, me segue, faz o download dos mapas mentais. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou, curte, comenta, indica para alguém. Lá no Instagram, pode mandar direct, troca uma ideia lá comigo que eu vou te responder. E toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Então, muito obrigado, bons estudos, valeu!